Não é só o elogio, né? É o reconhecimento da atitude, é a iniciativa. Aquela pessoa não delega porque ela quer que seja feita exatamente do jeito que ela quer fazer. E aí ela vai para o operacional e deixa de ficar no estratégico. O funcionário ele tem que ter uma expectativa de crescimento dentro da empresa. Resenha de Bar. Olá pessoal, tudo bem? Como está esse time maravilhoso do Sim de Bares? Estou aqui honradamente falando com meu querido amigo Giro Shimizu, diretamente aqui de Orlando, veio de Orlando para aqui conversar conosco sobre vários assuntos e alguns dos assuntos que nós passamos e sofremos no nosso dia a dia. Fizemos uma pesquisa das principais reclamações, causas, obstáculos, dificuldades e vamos conversar um pouco com ele, comparando o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, para ele trazer algumas sugestões para a gente. Tudo bem, Giro? Tudo bem, obrigado mais uma vez de ter essa oportunidade de estar com vocês e muito feliz de estar aqui. Muito bem. Um item que nós pesquisamos bastante interessante, olha que interessante. Quais são as principais reclamações dos colaboradores sobre seus líderes? Não é dos líderes sobre os colaboradores, dos colaboradores sobre seus líderes. As 4 principais: falta de comunicação, falta de reconhecimento, falta de feedback e favoritismo. Giro, então, o que se refere à falta de comunicação, a dificuldade de transmitir as informações, o líder com dificuldade de transmitir informação, capilarizar para chegar em toda a sua equipe. O que você tem para dizer para a gente? Como é que essa coisa acontece nos Estados Unidos? Aí a coisa não acontece, né, Tosta? Literalmente, né? Se não tem comunicação, o processo não anda, né? Vai ficar muito limitado e isso aí vai interferir no atendimento, né, no consumidor final. Vamos dizer assim, né? Então, é uma equipe. Então, essa equipe precisa se comunicar, né? Então, essa é uma visão da parte do chão de fábrica, vamos dizer assim, para os seus superiores, que não existe essa devida comunicação, vamos dizer assim. Então, isso atrapalha muito no processo. E essa comunicação também são os superiores ouvirem também esse chão de fábrica, vamos dizer assim, né? O gerente de um restaurante, o dono de um restaurante, ouvir o garçom está lá, olho no olho, né? Contato, relacionamento humanizado com o consumidor final do restaurante e do bar. Então, essa comunicação é fundamental. Não adianta ter estrutura se a equipe não conversa. E aí, em alguma etapa do processo, vai ter falha. Então, não funciona, né? Ou não entrega o que deveria entregar. Muito bem. O que você pensa sobre lideranças? Na liderança precisa ter humildade para reconhecer isso tudo, né? E a liderança que nós estamos falando é o líder, o gerente, o diretor, o sócio, o fundador, tem que ter humildade para reconhecer essas mudanças. Você acha que é importante essas lideranças fazerem cursos e treinamentos nessa área, programação neurolinguística reversa, comunicação assertiva, entre outras técnicas de comunicação? Você acha que isso é válido para uma liderança? Isso é fundamental, né, Tosta? Isso é fundamental até para organizar a casa mesmo, né? Para minimizar erros, né? Para minimizar a perda de clientes, né? Até para o relacionamento interno também da equipe. Então, isso é fundamental, é aprendizado, é conteúdo e também esse gerente, esse dono de restaurante ou bar, ele vai poder também capacitar esse chão de fábrica dele para que as coisas aconteçam de uma melhor forma e volta naquilo, né, Tosta? No atendimento, né, na melhoria dos serviços, na qualidade do atendimento, com foco no resultado, com foco na venda. Giro, o que você pensa da liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, eu fiz assim até hoje e deu certo? Isso acabou, né? Isso aí, fadado ao insucesso, isso aí acabou, né? Isso, não existe mais isso, né? Esse líder hoje ele tem que servir, né? Ele tem que servir, ele está ali para ser o verdadeiro líder, ele serve a sua equipe, ele está ali para isso, não é para mandar. Entendeu? Então, realmente, isso acabou, isso não existe e
E quem tem essa cabeça, essa mentalidade até hoje, realmente é até assustador ouvir isso. É ultrapassado, né? Isso, totalmente. Giro, o segundo item de maior número de reclamações dos colaboradores com seus líderes é a falta de reconhecimento. Quer dizer, a não valorização daquilo que aquele colaborador fez. Muita gente acha que reconhecimento é só dinheiro. Mas reconhecimento pode ser feito, por exemplo, você encontra uma pessoa no corredor e fala, pô, parabéns por aquele trabalho, gostei, muito bom. Né? O que você pensa disso? Que formas de reconhecimento você acha que são importantes para nós que estamos atuando aqui no Sindibad, bares e restaurantes, podemos fazer isso em relação aos nossos colaboradores? Nossa, eu estava essa semana agora num barzinho de uma conhecida nossa, e aí a garçonete veio na mesa e falou, ó, aquele cliente ali, a última vez que ele veio aqui, ele foi embora e não pagou a conta. A atitude da menina. E aí ela avisou o dono que estava comigo na mesa. E ela falou, ó, ele vai no banheiro, vai sair do banheiro com o telefone no ouvido, como se estivesse falando, e vai embora. Rapaz, 1 minuto depois, esse cliente foi no banheiro, saiu do banheiro com o telefone na mão e foi embora, e ele foi já atrás, já pegou a maquininha de pagamento, já foi atrás dele lá fora, ele falou, o senhor esqueceu de pagar a conta. Aí ele não teve discussão, não teve nada, foi bem educado, o dono do restaurante, do barzinho. O rapaz pagou, ele falou assim, inclusive, a última vinda sua aqui, o senhor também não pagou. Tem tudo filmado aqui. R$24. E o cara com chave de carro na mão. Então, assim, aí o que eu falei para ele? Nós voltamos para a mesa. Aí o que eu falei para ele? Cara, sua funcionária merece um elogio, cara. Sim. Entre aspas, não era um problema dela, porque é também do restaurante. O prejuízo não seria só dela, correto? Então, assim, eu falei para ele, cara, essa sua funcionária merece um elogio. Sim. Entendeu? Então, ela se preocupou, né? E não é só o elogio, né? É o reconhecimento da atitude, é a iniciativa. Olha a expertise da menina. Ela falou, opa, lembro dele, já foi lá, já avisou. Então, merece esse reconhecimento, e isso, não tenho dúvida que vai motivar essa garçonete que fez isso. Entendeu? Então, realmente, não é só dinheiro, né? É o reconhecimento propriamente dito. E uma coisa puxa a outra, né, Tosta? Não é isso? Então, círculo virtuoso. Tem que ter essa motivação, cara. Tem que ter, é fundamental para todo mundo, inclusive, de novo, para o consumidor final. Hoje de manhã fizemos uma reunião aqui e nós reconhecemos que o estagiário que hoje está aqui no Sindibad tem esse perfil, tem essa iniciativa, foi feito um elogio a ele por conta disso. Se coloca à disposição, proatividade, isso é muito importante. E para ele também é importante ouvir isso, né? Porque ele se motiva. Ainda mais agora nesse início, né? Ainda mais no início, isso exatamente. Terceiro item colocado como a terceira maior reclamação de liderados sobre seus líderes, a ausência de avaliação de desempenho. Então, quando a gente fala ausência de avaliação de desempenho, é porque aquele liderado ele não quer só ouvir assim, você está indo bem ou você está indo mal. Ele quer que você aprofunde isso para ele entender o que quer dizer está indo bem e o que quer dizer está indo mal. Qual a sua opinião sobre isso? Como é que isso funciona nos Estados Unidos, nos bares e restaurantes, que você tem vários conhecidos que você frequenta e vários amigos seus também que têm bares e restaurantes? Como é que é essa questão da avaliação do desempenho? Isso é bem visto? Isso é feito? Não é feito? Isso é bem-vindo e acaba caindo naquele tema que você me perguntou agora há pouco. Essa pessoa que também vai fazer essa avaliação, ele tem que estar preparado para fazer isso também, né, Tosta? Né? Porque essa avaliação tem que ser muito bem feita. E essa pessoa que fizer essa avaliação, ele tem que estar bem sabendo bastante o que ele está fazendo e quais são os processos que ele está utilizando. Então, assim, lá na América existe muito isso. Existe nas redes de supermercado, por exemplo, um Publix é a maior rede de supermercado da Flórida. Você começa empacotando o alimento. E você pode chegar a diretor desta empresa. E eles já, desde o início, eles já fazem isso. Os atuais diretores, eles começaram lá atrás do caixa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Repito,
para o estagiário, para quem está começando, se ele for uma pessoa sábia, ele vai entender isso como uma motivação, como oportunidade, para que ele chegue lá na frente. Outra coisa que é bem interessante, totalmente ao contrário do estagiário. Esse mesmo supermercado, das 7 da manhã às 10 da manhã, ele só contrata idosos. Ele só contrata idosos para ficar no caixa e no empacotamento. Gera essa oportunidade de emprego para esses idosos, recoloca esses idosos no mercado de trabalho e acredite, meu amigo, e eles têm uma excelência de qualidade de atendimento incrível. Então, é de suma importância, né, Tosta? É fundamental. Ok. Giro, a quarta maior reclamação de liderados sobre seus líderes, dos colaboradores sobre seus líderes, é o favoritismo, o protecionismo, a proteção. Tratamento desigual entre os colaboradores, principalmente quando você tem um líder que francamente protege alguém. E pior ainda quando esse alguém não tem competência para estar onde está. Mas é a maioria da maioria. Como é que você vê isso? Como é que essas coisas funcionam lá nos Estados Unidos? Como é que você vê essa questão do favoritismo sem competência? Tosta, lá é o seguinte, lá é o mérito. Meritocracia. Para o bom aluno, para o bom funcionário e o desmérito. Pode ser irmão, pode ser tio, pode ser quem for. A lei e as regras funcionam para todo mundo da mesma forma. Nós já vimos filha de presidente da República sendo presa. Né? Então, assim, lá é mérito. Eu estou lá há 8 anos, vou completar agora 9, eu realmente, que pode existir, mas não vejo esse favorecimento lá, não. Tá? Ou funciona ou não funciona, ou faz bem ou não faz bem. E se não fizer bem, está fora. Não tem... Né? O que vai virar nosso eterno rame-rame. Não tem um rame-rame, entendeu, Tosta? O rame-rame é o mantra que o Giro usa, que quando ele fala, todo mundo já pega esse mantra também. Então, assim, não vejo esse favoritismo, tá? Pode existir, mas no meu meio lá, que eu convivo, não vejo isso. E o pessoal não perdoa, cara. Não tem isso. Merece, tem mérito, ok. Não tem. Vou dar um exemplo rápido, tá? Meu filho joga no time da escola da High School lá de Avalon Park. Ok? Ele participou com mais de 100 jovens para filtrarem somente 16. E ele foi selecionado dentro desses 16 para representar a escola no futebol, soccer, ok? Porém, se ele não tivesse nota boa na escola, ele não ia poder participar dessa peneira. Importante. Então, mérito. Isso não tem como esconder. E eles são muito frios, eles são muito práticos para isso. E isso foi uma dificuldade nossa quando nós chegamos lá. Hoje não, hoje a gente já entende. E concorda também, entendeu, Tosta? Muito bem. Giro, nessa pesquisa recente agora, que foi feita tem uma semana, quais foram os principais motivos de troca de emprego? Olha só o resultado disso. E olha você também que está nos acompanhando aí do Sindbares. Primeira coisa, por que eu troquei de emprego? Por que alguém trocou de emprego? Melhores oportunidades de carreira. Segundo, remuneração. Terceiro, reconhecimento. Quarto, cultura organizacional. Essas 4 respostas, elas nos mostram que não é só dinheiro mais. Tem princípios, valores, afinidade com os princípios e valores daquela organização, se ela faz voluntariado ou não, se ela usa uniforme ou não para as novas gerações, se tem horário ou não, se ela tem liberdade para criar ou não. Quando a gente pensa em melhor oportunidade de carreira, e nós estamos falando agora de carreira, crescimento profissional e desenvolvimento, qual é o impacto disso que você acredita que possa ter para o nosso sindicato de bares e restaurantes? O reconhecimento e a possibilidade de crescimento na carreira. Então, aí eu volto no que eu falei do supermercado, da rede de supermercado do Publix, por exemplo. O funcionário entra como empacotador. Mas ele, desde o primeiro dia, antes dele estar ali como empacotador, ele teve um treinamento para isso também. E já sabe
as escalas que tem lá de futuro e possibilidades de crescimento até chegar à direção da empresa. Então, assim, existe isso, é real isso lá. Então, Tosta, eu vou voltar para falar do supermercado que eu falei agora há pouco, da maior rede lá do supermercado lá da Flórida, que é o Publix. Esse empacotador, ele é muito bem treinado, ele foi muito bem treinado para empacotar. E não é chegar lá, quando a gente passa no caixa, ele já vai pegando, não. Ele pergunta como é que você está, tudo bem? Diferente. O senhor encontrou tudo que o senhor procurou aqui no supermercado? Tem alguma crítica para fazer, sabe? O senhor aceita a bagzinha de plástico ou não? Ok? Então, assim, ele foi treinado para isso. E nesse mesmo treinamento dele, inicial, Tosta, para ser empacotador, ele já sabe da carreira, da possibilidade de carreira desse supermercado para ele até a diretoria. Até a diretoria. Acredite no que eu estou te falando. Ele já entra com essa já perspectiva. entra com essa cultura local ali, tá? Dessa empresa. Tá bom? Então, assim... E volta no mérito, né, Tosta? Aí foi no bate-papo daquela outra reunião que nós fizemos, né? Vai querer morrer aqui nessa situação? Entende? Assim, ou vai querer progredir, né? A oportunidade é dada. Verdade. Entendeu? Então, eles têm esse projeto de carreira muito bem definido, muito claro, e eles fazem isso como uma motivação para esse novo funcionário da empresa. Me fala uma coisa, sobre cultura organizacional. O quanto disso você acha que impacta na troca de carreira de uma pessoa? O quanto de uma cultura organizacional impacta na troca de carreira de uma pessoa? Tosta, o funcionário ele tem que ter uma expectativa de crescimento dentro da empresa. Né? Então, assim, ele tem que ter essas oportunidades dentro da empresa e possibilidade de crescimento. Porque desmotiva. Então, a empresa que tem uma cultura muito limitada, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é isso? Então, assim, tipo de empresa que tem autoritarismo, que é muito limitada, não motiva o funcionário, não gera uma expectativa futura para ele, aí não tem jeito, não fica. Fica ali para quebrar o galho. Quando ele achar uma coisa melhor, ele vai trocar, mesmo sendo o mesmo salário, vamos dizer assim. Ele quer sair dali. Ou mas até para ganhar menos. Ali virou um cabide para ele. Então, essas empresas que realmente têm uma cultura de crescimento, de favorecimento, né, de oportunidades dentro da empresa, aí é muito motivador para o funcionário. Então, isso é fundamental e é muito importante. Uma outra grande dificuldade que vivemos no Brasil, por conta da questão cultural do empresário brasileiro, é delegar. Por exemplo, quando você fala com o fundador de um grupo, um sócio majoritário, você não fez seu testamento ainda? Sabe o que ele responde? Você está querendo que eu morra, né? Então, a questão cultural é muito diferente. Né? Você está nos Estados Unidos, a gente também está com nossos projetos lá, inclusive projetos juntos que a gente tem nos Estados Unidos. Mas qual é a cultura lá fora? Canadá, Estados Unidos, outros locais. Montou a organização, já está pensando na sucessão. Aqui não. Aqui boa parte fala, não, quando eu morrer eles resolvem. E aí dá esse monte de confusão. Aliás, é um dado brasileiro, só 3% das empresas brasileiras chega na 4ª geração. 97% vai ficando para trás, por questão cultural. Nessa linha, olha que interessante. Principais dificuldades em delegar funções. Vou ler aqui para a gente. Medo de perder o controle. Segurança. Querer a perfeição, que só ele faz. Falta de tempo. Eu não delego porque eu não tenho tempo. E falta de confiança nos colaboradores. Então, me fala um pouquinho como é que você vê essa questão de dificuldade em delegar funções. Medo de perder o controle. Quer dizer, se eu delegar, eu vou perder o controle. Será que a pessoa, quando delega, perde o controle? E, às vezes, até fica inseguro até dessa pessoa fazer melhor do que ele, né? E essa insegurança de perder o emprego, né? Ou ele pode fazer melhor do que eu, né? Ou até não querer passar conhecimento também, né, Tosta? Sim, sim. Né? Então, assim, para mim é um tiro no pé. Né? É um tiro no pé. Né? Nós temos que qualificar as pessoas mesmo, dar oportunidades para as pessoas, delegar funções, novas funções, né? E a gente só ganha com isso. Né? E, às vezes, essa pessoa até pode estar capacitada para ficar no nosso lugar
abrindo outras opções de lugares para a gente também, né? E dá oportunidade para delegarem outras funções para a gente também, como enquanto gerentes e diretores e que seja, né? Então, é um tiro no pé, como eu falei, é um retrocesso, é limitar o crescimento da empresa, é limitar o crescimento do colaborador, né? Então, não vejo isso como uma atitude sábia e positiva. Realmente, para mim, é limitação. Uma visão ultrapassada, né? Pode ter dado certo no passado, mas já não dá mais hoje. Tem uma coisa que a gente tem conversado, né? E você também. O sucesso do passado não dá certo no presente, quanto mais no futuro. O modelo em tudo, né? Relacionamento, igreja, mundo corporativo, negócio, tecnologia, verdade. A segunda coisa colocada como dificuldade para delegar funções é a perfeição, ou seja, aquela pessoa não delega porque ela quer que seja feita exatamente do jeito que ela quer fazer. E aí ela vai para o operacional e deixa de ficar no estratégico. Como é que você vê isso? Uma pessoa que só quer a perfeição e não delega para ninguém. Pois é, mas só que o problema é que essa pessoa também, né, Tosta? Talvez ela pensa que ela pode executar essa etapa perfeitamente e não vai fazer também. Entendeu? Outra coisa, né? Faça o que você é bom e delegue, né? E compartilhe aí, né? Envolva a equipe nas outras demandas, né? Então, primeiro, não existe a perfeição, né? Porém, se eu preparar o meu colaborador para ele fazer o melhor, né? O melhor possível dele, né? Animado, motivado, e eu tenho que delegar, não tem jeito. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, né? Hoje, no mercado imobiliário lá, por exemplo, tem muito documento que tem que ser preenchido no momento de uma venda, né? Eu não consigo mais fazer isso, cara. Eu tenho que delegar. Eu não consigo, porque ou eu atendo o cliente, ou eu vou vender, ou eu vou preencher o documento. E eu tenho que delegar. É um documento sério, importante, mas eu tenho que delegar, porque eu vou deixar de vender. Enquanto eu estou lá preenchendo esses documentos, eu poderia estar prospectando novos clientes. Então, equipe é fundamental. Ninguém vive mais sozinho, ninguém trabalha mais sozinho, não tem como. Então, é fundamental que compartilhar essas demandas aí com nossos colaboradores, né? Até para nos ajudar mesmo, né? É isso. Uma outra resposta a essa pesquisa sobre dificuldade. Por que uma pessoa tem dificuldade em delegar? Não sei se você aí sabe delegar bem, gosta de delegar, mas delegar é importante. Delegar não é entregar. Delegar é orientar para que a pessoa faça na conformidade de prazo, qualidade, tempo, etc., né? Dentro da sua conformidade. Não é entregar. Não é pensar que eu vou delegar, eu vou entregar para alguém. Não, vou passar para aquela pessoa sob a minha supervisão. Bom, uma terceira coisa colocada aqui sobre delegar funções é a falta de tempo. Aí a premissa é: eu prefiro fazer porque é mais rápido quando eu faço do que quando eu passo para alguém. Aí a gente imagina uma pessoa que tem um comércio pequeno, que talvez isso seja fácil. Mas se ela tiver um funcionamento 24 horas, se ela tiver 2 negócios... Não consegue. Se tiver 10 lojas... E mesmo que tenha, né, Giro? Isso vai impactar na qualidade de vida pessoal, na saúde física, mental, intelectual, uma série de coisas. Vai ficar escravo. Vai ficar escravo disso. Como é que você vê isso? Eu não delego porque é mais fácil eu ir lá e fazer. Isso, porque limita também, né, Tosta? E o dia tem só 24 horas. Começa por aí, né? Aí o senhor João, ele tem um escritório em Vitória, Espírito Santo, e o outro escritório dele é em Brasília. Né? Uma empresa dele lá em Brasília, outra empresa aqui no Espírito Santo. E aí como é que faz? Ele vai ter que delegar, vai ter que dividir obrigações, vai ter que confiar em alguém, que ele prepara essa pessoa, capacita, gera esse relacionamento de confiança. Não tem jeito, cara, não dá. Olha essas grandes empresas aí, como é que faz? A Coca-Cola da vida, uma Nike da vida. Não tem jeito, essas redes de hotel. O que é isso? Treinamento, capacitação. E esses hotéis rodam sozinhos.
ilusório achar que vai sair exatamente do jeito que a gente quer. Às vezes sai parecido, um pouco pior, às vezes está um pouco melhor. Desculpa te cortar, Tosta. E às vezes, sair do jeito que a gente quer, às vezes não é o melhor. Não é o melhor. Ainda tem isso também, é verdade. Ô Giro, na quarta questão colocada aqui sobre dificuldades em delegar funções está a falta de confiança nos colaboradores. Ou seja, eu não sei se o meu colaborador tem capacidade para fazer o que eu estou pedindo a ele. Como é que você vê isso? Cai no treinamento, né, Tosta? No treinamento. Cai no que a gente acabou de falar. Não é cobrar é fácil, mas tem que treinar, tem que preparar o colaborador para isso. Senão não tem como. Né? O pessoal... eu sou formado em educação física, corri muito na minha vida, parei muito tempo, agora devagarinho estou tentando voltar. Eu estou vendo que você está voltando, eu vejo lá você correndo. Aí o pessoal fala o seguinte, aí vê esses corredores profissionais, né? Eu nunca fui profissional, mas eu assisto, né, esses quenianos, por exemplo, aí correndo, né, fazendo uma maratona, né? E aí o cara olha e fala, pô, é fácil o cara correr uma maratona dessa. Aí o que acontece, Tosta? Correr a maratona é fácil. O difícil é você treinar para ela, você se capacitar para ela. Então, esse colaborador, ele tem que ser capacitado. Depois flui. Entendeu? Com a experiência dele, depois flui. Tem que gerar esse relacionamento de confiança. Capacita, treina. Porque esse gestor ele vai ficar doente, cara. Ele não vai conseguir. Aí vai gerar aquela ansiedade, sabe? E não consegue fazer tudo e não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não vai, não adianta. Né? Então, ele faz parte do fluxograma de equipe, né? E treinamento, e treinamento, e treinamento. Você falou sobre ansiedade, vamos entrar na outra pauta aqui da conversa? Nós temos aqui hoje colocados com os principais problemas emocionais mais frequentes: ansiedade, depressão, estresse, burnout e insônia. A ansiedade é preocupação sobre algo que virá, o que está por vir, mas ainda não veio. É uma ansiedade, estou ansioso sobre aquilo que vai acontecer. Você, como profissional de saúde, né, sua formação inicial nessa área, fala para a gente, ansiedade, vale a pena sofrer pelo que ainda não aconteceu? Não vale a pena, e isso é muito sério. Hoje é uma das maiores doenças no mundo inteiro. Né? Inclusive eu tenho trabalhado muito nisso, esse autocontrole. Trabalho com venda também, gente. Trabalho com venda de imóveis, né? E venda de imóveis caros também, né? Isso gera uma ansiedade que eu tenho que controlar, porque essa ansiedade vai atrapalhar a minha venda também. Eu posso até assustar o meu cliente com essa falta de controle, né, das etapas normais, né? Então, realmente, não é saudável para a pessoa, para o profissional, e não é saudável para a venda também, propriamente dita. Né? Então, tem seus processos, tem suas etapas que têm que ser cumpridas, e a gente tem que criar essa maturidade justamente para entender, né, essas etapas aí desses processos, e não vai resolver nada a ansiedade, pelo contrário, vai atrapalhar, né? Se ajudasse alguma coisa, mas não vai ajudar em nada, né? Então, realmente, e repito, né, e é o mal do século, né, Tosta? Realmente, mas tem que ser controlada, pessoal, tem que ser controlada, e também vai no danado do treinamento, sabendo o que está fazendo, né? Essa organização do processo de venda da empresa, né? Tem que ter os processos certinhos, e vai gerando essa maturidade aí, para ter esse controle aí, não ficar nessa ansiedade. Um grande amigo meu, coronel da Polícia Militar, ele, numa palestra, ele definiu a palavra reclamação. Novamente. Clamar. Clamar não é só pedir, é suplicar, é implorar. Ação. Alguém fazer algo que você deveria ter feito. Então, o que ele falou? Reclamação é você ficar o tempo inteiro clamando para alguém fazer o que você deveria fazer. Vivemos muito isso. As pessoas reclamam demais, reclamam disso, reclamam daquilo, e esquecem de resolver o problema, esquecem de ser proativas, não é isso?
Como é que você vê esse mundo de reclamação que a gente vive hoje? Na fila, em casa, na igreja, no trabalho, o chefe, a comunicação, todo mundo reclama de tudo. Não tem aquele ditado do dedo, né, Tosta? Que se aponta, como é que você aponta um dedo para um e tem 3 apontando para você, né? Mais ou menos isso, né? Acho que cada um primeiro tem que fazer a sua parte, né, Tosta? Né? Antes da gente fazer a nossa parte, nós já estamos reclamando, nós já estamos cobrando do próximo. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, se eu estou dentro de uma empresa, dentro de um fluxograma da empresa, para cumprir determinadas funções, eu tenho as minhas obrigações. Eu sou funcionário da empresa, eu sou pago para isso. Não é isso? Então, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que fazer pelo que eu sou pago também. É um acordo, vamos dizer assim, é um acordo entre as partes. Né? Então, dá. E aí, esse mal da reclamação, ele polui o ambiente, cara. Sabe? É aquela batatinha podre que o pessoal fala, né? Então, ou tenta minimizar essa situação com muito diálogo, muita comunicação, né? Ou vai ter que separar essa batatinha podre aí do grupo para não atrapalhar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, né? Então é muita comunicação. Aí volta em tudo, né? Essa pessoa, será que ela está preparada para estar nesse local? Né? Talvez essa pessoa esteja reclamando por insegurança também, sabe? Será que essa pessoa realmente está preparada para... Né? Então é melhor eu reclamar ou gerar um ambiente mais pesado aqui para encobrir a minha incompetência. É complicado, né? Mas aí já vai no gestor, né? O gestor tem que ter esse olho. Tem que estar atento. Tem que estar atento, né? Verdade. O gestor ele não precisa intervir, porque não é uma área dele. Quem tem que cuidar disso é a gestão com pessoas, etc. Mas ele tem que saber identificar uma inconformidade comportamental. Fulano de tal não está normal. Eu não preciso ir lá intervir porque não é a área dele. Mas ele tem que encaminhar aquela pessoa para o local certo. Lembrando, inclusive, do nosso querido Portigliatti, né? Antônio Portigliatti, um grande abraço para você. Estamos aqui no Brasil, lembrando de você aí, dos momentos bons que a gente sempre passa com você aí nos Estados Unidos, que trabalha muito o conceito de fratura emocional. Né? Quer dizer, não é uma lesão emocional, não é um bloqueio emocional. Né? O Antônio Portigliatti fala muito bem sobre isso, é uma fratura emocional, que é uma coisa muito mais forte. Giro, uma outra coisa também que tem explodido bastante em vários locais, e países como o Brasil também, o burnout. O que isso quer dizer? É uma doença, é uma estafa causada pelo excesso de trabalho, de foco no trabalho, de problema no trabalho, de carga horária do trabalho, da falta de tempo para poder ir ao banheiro com calma, mastigar. Bom, ligado ao trabalho, burnout. Então, é essa fadiga ligada ao processo laboral. Como é que a gente cuida disso? Você tem uma formação, apesar de já não exercer há algum tempo, mas tem uma formação muito boa em educação física, é um atleta. Como é que a gente consegue evitar que a gente chegue no limite do trabalho e tenha uma crise como essa com burnout? Eu já cheguei a passar por essa situação também, sabe? Realmente, trabalhar com venda não é fácil, mas eu vou ser breve aqui nessa resposta. Tem que ter os processos, sabe? Tem que ter as etapas do trabalho de venda, do que a gente faz, se é venda, se é a parte administrativa, se é a parte burocrática. Processos. Acabou. Então, tem as etapas, porque, repito, o dia tem 24 horas e se eu ficar 24 horas por dia trabalhando, não vou conseguir resolver porque acabou o dia. Tem limite também. Né? Então, processos. Quanto melhor feito esses processos, menor vai gerar esse burnout, né? esse estresse, esse acúmulo de carga horária, vai ficar doente também, né? Não tem jeito. E aí envolve família, envolve filho, além do trabalho, vai ficar cansado, não vai produzir da forma como deveria, né? Então, não tem jeito, tem um momento para tudo, né? Isso também aprendi durante a vida, né? Também aprendi durante a vida. Então, não vale a pena, tem que se organizar para isso, existe muita tecnologia para ajudar nisso, esse chat de GPT, agendas, né? Vários caminhos aí para que a gente consiga CRMs, tanto CRM maravilhoso que tem no mercado aí,
né, para que a gente consiga controlar, né, esses descontroles aí do dia a dia. Giro, você falou de experiência de vida, eu vou fechar aqui a pesquisa. Vamos falar da nossa experiência de vida nos Estados Unidos, porque é importante para as pessoas aqui verem que tem essas possibilidades, que é possível ter coisas lá, aqui, e lá e aqui. Com essa questão de experiência de vida, uma coisa para a gente pensar também. Nós temos hoje um conflito de gerações, quando na realidade deveríamos ter um convívio de gerações. Sua origem é oriental, então você tem uma formação muito mais forte do que a gente sobre isso. Eu, acompanhando aí a Sony Music, também a gente vê a força de uma cultura oriental. Na cultura oriental, principalmente na região que você tem seus parentes, a pessoa mais velha, ela é ouvida, ela é venerada, tem um local para ela dentro da casa, né? Num país como o nosso, o mais velho é visto como ultrapassado, e ele olha para o mais novo como inexperiente. E aí começa, você está gagá, você já não sabe mais nada, e o outro fala, mas eu acabei de trocar a tua fralda, quem é você para falar comigo? Como é que a gente pode trazer essas experiências que nós temos visto lá fora? Como é que você tem visto isso? De convívio de geração e não de conflito de geração. É bem difícil, viu, Tosta? É muito difícil. Porém, essas grandes empresas, acho bem interessante, né? Naquele bate-papo nosso, quinta-feira, uma Amazon da vida, por exemplo, ela emprega o idoso e o jovem, e aquele incentivo que eu te falei das escolas de inglês. Sim. Então ela coloca todo mundo junto para fazer o curso de inglês pago pela Amazon para todos os funcionários, né? Para quem tem interesse, né? Tiver interesse. Então ela acaba e essas pessoas têm que estar juntas, não tem jeito, né? E são galpões, warehouse lá, muito grandes, e todos estão ali no meio. E o idoso faz aquele trabalho mais detalhado, porque às vezes faz melhor mesmo, tem mais paciência para algumas coisas, e acaba envolvendo eles, mas realmente é até um pouco difícil de responder isso, né? Mas o supermercado Publix que eu falei há pouco tempo atrás para você, também eles envolvem todo mundo, porém em determinadas funções bem diferentes, e horários também, sabe? Eles colocam as pessoas mais experientes, idosos mesmo, estou falando de 65, 70 anos de idade, estão lá no caixa, sabe? De 7 da manhã às 10 da manhã. Essa é a carga horária deles. Colocam muito esses idosos, essas pessoas mais experientes, na padaria do supermercado. Então, assim, eles fazem um organograma ali dentro das empresas com que consigam envolver todo mundo, e aí eles têm aquela expertise de fazer essa leitura, né? Opa, esse colaborador, o perfil dele é aquela leitura que a gente fala também, né, do cliente, é o do colaborador, o perfil dele é para isso. Então eles já direcionam, né, mas realmente são gerações muito distantes, mas muito distantes, que às vezes não conseguem ter essa comunicação. A geração nova já acha um absurdo, como você falou, acaba tendo até uma discriminação, né? E a geração mais antiga, vamos dizer assim, eles se sentem até, eles se assustam, né, com as atitudes de alguns jovens, né? E é o meio do jovem atual, né? Aí vê também, aí a gente envolve tudo, né? Mercado imobiliário. Hoje tem apartamento de 18 metros quadrados. O idoso não consegue entender isso, né? Um jovem hoje não consegue entender um imóvel de 200 metros quadrados. É verdade. Né? Então, assim, é complicado. Então, hoje tem para todo mundo. Tem aquele imóvel maior, né? E tem aquele outro imóvel pequenininho, que tem um armário só, e esse jovem tem 5 camisetas, todas pretas, ou todas brancas, sabe? 3 calças, tudo igual. Então, não precisa. Então, é o momento, é a cultura de cada um. Cultura, né? Mas, repito, não é fácil. Não é fácil. Essa comunicação é difícil.
Você falou do investimento imobiliário, vamos pegar uma carona um pouco nisso também. Que movimento é esse de brasileiros investindo nos Estados Unidos? E olha que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 91. Né? E, lógico, de um tempo para cá a gente intensificou os projetos, mas eu nunca vi um movimento como esse. Né? Então, independente do que está levando, porque se a gente for fazer uma análise conjuntural das causas, daqui a pouco vão dizer que a gente está falando de política e tal, então nem vamos entrar nessa área, não. Mas como é que você está vendo esse movimento, essa quantidade de brasileiros investindo de todas as formas em imóveis lá nos Estados Unidos? Tosta, 2023, 2024 bateu o recorde de envio de real para os Estados Unidos, como nunca na história. Então, muita gente indo embora, muita gente somente investindo, porém, o recorde de envio de real para os Estados Unidos. Pessoas, empresários, investidores, buscando diversificação de investimento, dolarização de parte de patrimônio e segurança jurídica, fiscal, diário. É diário. Nesse bate-papo nosso aqui, já tem um WhatsApp aqui de um cliente querendo falar comigo. Então, assim, meu foco maior é o Brasil. Eu tenho muitos clientes aqui no Brasil, mas muitos clientes, sabe, que estão diversificando parte do patrimônio lá, em dólar. E aí, pessoal, aproveitando esse gancho, dolarizar parte do patrimônio não é tirar o real daqui, transformar em dólar e deixar lá no banco parado, não. Esse dólar tem que gerar dólar para vocês. Tem que investir. É isso aí. Fazer esse dólar gerar um fluxo de caixa aí, uma receita passiva em dólar, né, através de aluguéis ou de construção de casas. Tem muita opção, o mercado ele é muito forte. Gente do mundo inteiro investindo lá. Gente do mundo inteiro investindo lá. Inclusive, Tosta, o governo da Flórida, o governador, ele proibiu russo, chinês, iraniano, iraquiano, venezuelano, não podem comprar lá. Estavam superfaturando o preço dos imóveis. Condomínio de 80 casas, chegava um chinês e comprava 5, 8, 10 casas. Aí chegava outro chinês e comprava mais 3, 4 casas. E aí as construtoras iam aumentando. Então, o governador já tem mais de um ano isso. Travou porque chegou a dar uma bagunçada no mercado nisso. Né? Ele supervalorizou um imóvel que não valia. Depois né? vem a bolha aí. E aí, um imóvel, dando exemplo aqui, preço de mercado de $200 mil. Esse imóvel ele era anunciado e ele era vendido por $215 mil. E aí vai. Então, o governador já bloqueou, e é uma lei. O corretor de imóveis que vender responde por vai isso. ser penalizado. Giro, vamos falar da Flórida como um todo? Nós temos hoje na Flórida mais bares ou restaurantes de brasileiros? Quando a gente olha para a Flórida, o que você costuma ver mais? O que você acredita que tenha mais? Tem mais bares mesmo? Ou restaurantes mesmo de brasileiros? Restaurantes. Brasileiros. Disparado, né? Disparado. Agora, uma observação legal, pessoal. O que acontece? Dentro desses restaurantes mesmo, não todos, existe um balcão, um quadrado assim, um quadrado. Isso tem muito em pub americano lá. O americano gosta muito de sentar em balcão, não em mesa. Aquele retângulo lá no meio de tudo. Então, muitos restaurantes, eles colocam também esse balcão lá, que é como se fosse um bar. O cliente que não quer sentar na mesa. Eu só gosto de sentar ali também. Senta lá no bar, pede um tira-gosto, uma outra... É outra vibe. Exatamente. Dentro do mesmo ambiente, é isso mesmo. Tem muita televisão em volta desse balcão, ok? E o pessoal fica ali assistindo o jogo, fazendo novas amizades, e o pessoal da mesa já é mais introspectivo. Né? Então, mas tem muito mais restaurante brasileiro do que bar. Tá. O restaurante, a maioria dos restaurantes lá é selfie, né? E não à la carte. Né? Tem os dois, mas é mais self-service
né? Porque esses restaurantes brasileiros, como tem muito turista brasileiro, eles ficam mais focados no turista brasileiro, entendeu? Tá. Agora, Giro, uma outra coisa também. No grupo de investimento imobiliário, ok, nós estamos nesses grupos, está ótimo, né? A gente junta um grupo e aí pega um dinheiro de por exemplo, o Renan, que está nos filmando aqui. Renan tem dinheiro, então ele pode botar uma cota muito maior do que a nossa, né? Então o Renan entra lá com $30 mil, eu entro com 5 mil, com 4 mil, nós montamos um grupo, vamos lá, fazemos um flip, construímos alguma coisa, etc. E se nós quisermos fazer isso com restaurante? Se nós quisermos, nós estamos no Cindy Bares aqui. Se um grupo de pessoas daqui, ou que já está aqui com seus restaurantes, ou dos jovens do Cindy Bares que estão chegando agora, fala, poxa, legal, além de tocar lá o negócio da minha família, eu vou juntar com umas 3 ou 4 e a gente quer abrir um restaurante, um bar, ou um bar-restaurante, ou um pub, seja o que for lá nos Estados Unidos. É uma coisa viável também para fazer esses grupos de investimento? Costa, é viável, mas é bem burocrático aí, porque essas licenças elas são não são fáceis de tirar, não. E são caras. Por exemplo, você abriu um restaurante lá, um bar, restaurante, vamos dizer assim. O restaurante vai vender comida, suco, refrigerante, água e comida, ok. Se você, não, quero também colocar bebida alcoólica, é uma outra licença e é caríssima, sabe? Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E, além do documento, né? Sim. Esse investidor, quem é que vai cuidar desse bar ou restaurante lá? Né? Tem que ser alguém de... um residente documentado. Residente permanente. Documentado, com certeza. Tem que ter um residente permanente lá. Tem uma pessoa que é aqui do Espírito Santo que tem um bar brasileiro lá. Bar e restaurante. Bar e restaurante. Bar e restaurante. De dia, restaurante, almoço e janta. E depois da janta ele tem pagode, tem sertanejo, tem evento. Todo final de semana e enche. Em Orlando. Em Orlando, bem legal, comida muito boa. E funcionário só brasileiro. Comida... Nós fomos em alguns desses. Exatamente. Lá. Nós já fomos em alguns desses. Mas lá. Não é muito fácil, não. Assim. Essas licenças são bem... né? Talvez um caminho fosse fazer parceria com alguém que já tem, né? Entrando com um percentual e depois, se fosse o caso, com o tempo adquirindo a licença ou até adquirindo o imóvel lá, o negócio lá. Porque eu estou pensando isso porque tem um Cindy Bares jovem crescendo ainda, começando a se estruturar aqui, mas daqui a pouco essa turma já está aí estruturada e, além de tocar os negócios da família, vai querer botar um pé fora, como todos os jovens, e é lícito. A gente que não é jovem fez isso, imagina eles que estão aí. Então, talvez valesse a pena pensar num fluxo, né? Surgiu agora nessa conversa, mas vale a pena pensar num fluxo, para ver qual seria um checklist, para se quisermos juntar aqui eu, Renan... Sabe o que é legal, Rodrigo, Costa? Mas não sei quem, e montarmos algo lá também, além do que a gente Sabe tem. o que é legal? Eu sou da parte comercial. Eu vendo. Tá? Então, assim, eu busco o que precisar. Na minha licença, eu tenho acesso a um sistema nacional. Então, o que tiver, qualquer corretor eu também tenho. Quero deixar isso claro para vocês. Agora, sabe o que é legal nesse bate-papo? E é uma sugestão que eu estou dando, já aproveitando aqui para o Cindy Bares, né? A gente traz o Renato, que é um amigo meu pessoal, faz parte de um grupo lá de escritório de advogado de imigração. Ele, sim, vai ser a pessoa apropriada para fazer um checklist. Para dar essa sugestão do melhor caminho para chegar nesse ponto aí. Aí, depois que ele montar esse processo para chegar nesse ponto, aí eu entro nessa parte comercial, para achar o local, isso sim. Mas, e o Renato, que sabe a parte técnica, isso, documental, o caminho licença, que seja. E aí eu coloco aí, sem falar com o Renato, já estou me comprometendo aqui, dessa consultoria gratuita aí. Mais alguma coisa, meu camarada? Costa, falando do assunto inicial, sobre atendimento, qualidade, a gente volta a falar que esse colaborador, esse gerente, quem seja, né, tem que gostar do que está fazendo, né, Tosta? Não tem jeito, cara. Fazer forçado, fazer uma coisa que você não gosta,
vai ter limite, não tem jeito, sabe? E quando a gente gosta do que está fazendo, faz tão bem, cara. Né? Uma boa parte, naturalmente mesmo, sabe? Você vê que a pessoa está feliz. Não é esforço, né? Sabe? O cara que vendeu o coco para mim na praia ali, você vê que o cara está feliz. Você sente isso, entendeu? E trabalhando no final de semana e tal. Então, assim, primeiro é fazer com que você gosta mesmo, né? Então, você tem que fazer essa leitura sua, né? Para ver se realmente é isso que você quer, né? E, voltando aqui para o assunto do mercado imobiliário, a América ela disponibiliza muita opção de investimento lá nos Estados Unidos. Só tomem cuidado com o que oferecem para vocês. Tomem cuidado. Né? Existem corretores maravilhosos lá, maravilhosos, mas existem também, como toda profissão, alguns que realmente que a prioridade é só vender. E às vezes vendem mal. Então, tomem muito cuidado com isso. Tenham o seu corretor de confiança, independente de quem seja, mas tenham o seu corretor de confiança, tá bom? E eu também me coloco à disposição para bater um papo com vocês a hora que vocês quiserem. O Renan, você vai colocar meu contato, né, Renan? E a gente bate um papo. Estou no Brasil nesse momento. Em fevereiro já tenho uma programação de retornar também. E estou à disposição, Tosta. Muito obrigado mesmo aí. Agradeço aí o Cine Bares e Restaurantes pela oportunidade. Foi um dia incrível, né? Um dia de muito aprendizado e de oportunidade de fazer novas amizades, né? E vamos embora, estamos juntos aí. Eu estou aqui com um exemplar do Tá na Mesa, que é o nosso informativo aqui do Cine Bares, e tem uma reportagem que eu acho que a gente podia fechar você falando um pouquinho sobre isso, sobre inclusão. Inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, de qualquer tipo, inclusão de pessoas de opções de gênero, inclusão de pessoas com algum tipo de dificuldade emocional, seja lá qual for a definição de inclusão. Como é que está isso lá nos Estados Unidos? Como é que fica a questão da inclusão, do respeito, diversidade? Então, Tosta, lá não tem fila de idoso, por exemplo. Eu falo isso e as pessoas não acreditam. Então, assim, não tem essa inclusão. Só lembrei de uma coisa, que eu mostrei uma foto, um vídeo que eu fiz, que eu fui dar um lugar a uma senhora na fila da Disney e tal. Isso aconteceu já 2 vezes. E elas não gostaram, não. Aí, Dona Ida, quer dizer, não querem, né? E a outra coisa também, né? Não tem cadeira para a pessoa que trabalha no supermercado sentar. Ela empacota e é tudo em pé. Então, quando a gente fala isso, parece um absurdo, né? Mas é absurdo para a nossa realidade. Para eles é normal. O absurdo para eles, o caixa, para eles é absurdo é o caixa ter cadeira, porque já tem um turno reduzido, já tem o turnover que é feito lá para isso. Então, se tiver cadeira, diminui a produtividade. E o idoso se sente ultrajado quando você oferece o lugar para ele passar na frente. Então, é interessante a questão da cultura, né? Mas termina. Exato, não quer. E ele vai com cadeira de roda, ele vai com andador, mas não vai na frente. Para mim, existe a exclusão, porque não tem esse... não tem assim, uma linha específica para isso, ou cota disso, não tem isso lá. A criança autista, a criança que não sabe falar o inglês, ele fica na mesma sala de aula normal do que todo mundo. Meus filhos chegaram sem falar nada. Onde que eles ficaram? Na sala de aula normal de um americano. Então, assim, eles não separam, sabe? Pelo contrário, eles envolvem todo mundo mesmo, né? E dali vão surgindo aí os aprendizados mesmo, né? Pô, não tem filha para idoso, cara. Não tem. Por quê? Porque as coisas funcionam também. Isso, exato. Né? Se vê na Disney, quando acaba a Disney lá, 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, no mesmo dia lá, saem do parque, você vê meia hora, 40 minutos depois, não tem ninguém. Sabe como é que as coisas funcionam, né? Mas é lógico que tem muito respeito das pessoas com
com as pessoas de idade, com o deficiente, né? Com o militar, com o policial, É uma com o deferência professor enorme, de escola. Eles são muito respeitados, mas muito respeitados. Então, assim, eu chamo de exclusão mesmo, sabe? Não tem diferenciação. Todo mundo é igual, todo mundo mesmo. Entendeu, Tosta? Renan, pega um óculos que tem ali. Vou contar uma coisa. Só o óculos, né? Uma capinha de óculos aí. O Gil está comentando o respeito aos militares, né? Então, a gente vê, às vezes, todas as vezes que eu estive lá e que eu estou lá, que nós comemoramos o 4 de julho e tal, eu também boto bandeira americana no carro e tal. Mas eu peguei um carro com o Batalha, nosso amigo Batalha, né, está se recuperando de um acidente, foi para casa agora, teve alta. Batalha, estamos aqui na oração por você. Raquel daqui a pouco está em casa também. E o Batalha, então, me deu lá, eu precisava de um carro e o carro estava fazendo alguma determinada coisa, e me deu um carro que era com a placa das Forças Armadas. E eu, cara, com esse cabelo e com esse óculos aqui, muita gente acha que eu sou militar. Bom, e, cara, mas para mim era natural. Então, assim, eu dirigindo aquele carro, fiquei com ele uns 2 ou 3 dias, todos os locais que eu passava, as pessoas, thank you, sir, thank you, sir, thank you, sir, mas com reverência, cara, porque a placa é US Navy, né? E eu com essa cara aqui, cabelinho e tal, cortadinho, e esse óculos escuro. Então, é interessante isso que o Giro falou, porque o respeito é um negócio fantástico por tudo, né? Outra coisa, Giro, conta para a turma se você ultrapassar aquela plaquinha do ônibus, que o ônibus escolar para e bota uma plaquinha assim, stop, né? O que acontece se uma pessoa passar aquilo ali? A esposa do meu amigo lá, na pista do outro lado da calçada. Tem uma pista aqui, indo para cá, outra voltando, mas no meio ainda tinha uma calçada. Parou o ônibus, quando o ônibus escolar abria a plaquinha dele, começar a piscar, os carros que estão atrás dele obrigatoriamente têm que parar. E os carros do outro lado da pista também. Essa é uma das multas que não tem perdão e não são baratas. Essa esposa do meu amigo teve que ir para a corte lá. Para explicar. Entendeu? O juiz mandou ela tirar a carteira tudo de novo, fazer a escolinha tudo de novo, levou uma multa, sabe? Teve que contratar um advogado para isso, né? Então, por quê? Porque as crianças vão descer do ônibus, vão ter que atravessar a rua. Na rua. Né? Outra lógica. Né? E aí, aproveitando aí a oportunidade, você que pretende morar lá, mudar para lá, tem muito detalhe que você tem que se atentar quanto às placas de pare, se tem carro ou não tem carro. Você tem que parar, né? Eu não gosto muito de região de turismo, não, lá, ficar dirigindo muito, porque muita gente está dirigindo e não sabe o que está fazendo. Sinal vermelho, você pode virar à direita, se não vier carro. Então, tem muito detalhe ali que é importante que você se informe antes, né, que vai facilitar a sua vida lá, não tenha dúvida. Pessoal, esse é o Giro Shimizu, um querido amigo de muitos anos, ele, a família, americano, naturalizado, tem negócios no Brasil, negócios nos Estados Unidos, clientes espalhados pelo mundo inteiro. E hoje nós tivemos a honra de tê-lo aqui no Sindibares conosco, falando para proprietários, para funcionários, falou sobre qualidade, sobre venda, sobre Sindibares jovem, sobre possibilidades. Então, te agradecer de coração. Se um dia você for aos Estados Unidos e for a Orlando e tiver a possibilidade, vá lá tomar um café com ele. Pode ir no churrasco que ele faz, ok? Porque as pessoas acham que, como ele é oriental, o churrasco dele é barata com escorpião, grilo, né? Não é bem assim, não, mas ele tem aí a raiz brasileira dele, que é muito forte. E também ali na casa dele, o Flórida é um pântano, né? E o Giro tem várias fotos de bichos, animais, cobra, sabe? Na entrada lá do local dele já teve jacaré, não é isso? Tatu, já apareceu um urso lá. Urso, então ainda tem isso de bom. Além de comer um churrasco muita lá. Muita emoção. Giro, obrigado por tudo. Obrigado pela sua... acima de tudo, pela sua amizade, por você estar conosco aqui no Sindibares. Dia maravilhoso. Sindibares, muito obrigado. Em nome do Rodrigo, quero agradecer aí essa receptividade que eu tive aqui hoje, esse bate-papo, as pessoas que eu conheci, e tem tudo para voar muito alto, e vocês que são associados ou vocês que não são ainda, se associem, porque
essa administração aí está trazendo muita novidade aí e muito benefício para o associado. Obrigado, tá, Tosta? Vou pegar carona no que você está falando. Quem ainda não é associado, se associe, né? Parcerias exclusivas, desenvolvimento empresarial, defesa e representatividade, advocacia cobrindo todas as necessidades que um associado tem. Só isso já vale para se associar. Mas, além disso, redução de taxas de cartão, cartão de refeições, taxas exclusivas de crédito e débito, assessoria jurídica gratuita, incentivo fiscal, parceria com fornecedores, grupo de WhatsApp exclusivo, desconto, além das coisas todas que estão sendo trabalhadas no planejamento estratégico. Esse é o Sindibares Espírito Santo, que é cada dia melhor. Então, agradecer também aí ao nosso presidente Rodrigo, a André, a nossa executiva, a Jo, a Esther, ao Luiz, né? Agradecer o nosso estagiário, agradecer, Renan, obrigado aí por tudo, passou o dia conosco aqui. Renan estreou hoje vários equipamentos novos, vocês não estão podendo ver, mas depois eu te fiz foto, vou pedir para ele mandar para vocês. Renan hoje deu um show aqui, com câmeras novas, suportes novos, microfones novos. Obrigado, Renan, por tudo. Que Deus nos ilumine, nos dê força, né? Bola para frente. Obrigado, Giro. Fique com Deus. Um abração. Tudo de bom. Irmão. E agora é a nossa vez aqui de deixar o Renan, então, fazer as perguntas que ele quiser, ele fazer alguma observação sobre o dia também. Renan, que curiosidade que você tem para perguntar para o Giro lá sobre os Estados Unidos, o México, tudo que ele viaja? Então, eu teve muito conteúdo que foi produzido que eu achei bem interessante, dentro de tudo que a gente conversou. E, assim, quero dizer que a venda foi muito bem feita. Por quê? Eu tenho familiares que moram em Portugal, né? E um irmão que mora lá há muitos anos. E eu penso, de fato, de fazer investimentos, né? E, enfim, transpor a fronteira. E Estados Unidos nunca me encheu os olhos. Hoje saio daqui com uma visão diferenciada. Legal. E eu te agradeço por isso. Pô, que isso. Porque eu consigo já vislumbrar algo para olhar para lá também, sabe? E não só como turismo, né? Eu tenho 4 filhos, sendo 3 pequenos. Então, o sonho de conhecer a Disney, ele é forte, é bacana, e etc. Mas agora um olhar de empreendedor se volta para lá também. Então, obrigado, Giro, por esse tempo de compartilhar com a gente essas informações, toda essa riqueza de detalhes que você deu. Mas ainda me bate, né? E eu perguntei algumas vezes a questão cultural, né? E como latino, né? E eu já tive a oportunidade de passar por outros países e a gente sente um pouco desse preconceito. Mas você está lá até em 10 anos, né? 8, vou fazer 9. Vai fazer 9 anos. E como é que é para você isso? Porque você tem os traços orientais, é brasileiro e está trabalhando lá, é um estrangeiro, então você reúne uma série de características que me exclui, entre aspas, de um ponto de vista de um cara preconceituoso, você tá na régua ali. E aí, como é que foi para você? Então, Renan, é assim, cara, vou puxar a sardinha para mim, beleza, cara? Cara, eu sou um cara educado, respeito o próximo, sabe? Tenho muita facilidade em fazer amizades. Não minto. Não tem confusão, sabe? Cumpro com as minhas obrigações. Então, não tem como dar errado, sabe? E mesmo que tivesse alguma discriminação ou outra, o meu foco não é deixar isso me atingir. Eu nunca fui discriminado, tá? Meu foco é o futuro dos meus filhos. Então, mas graças a Deus eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, humildemente falando, eu fiz muita amizade através do churrasco. Acreditem, churrasco socializa, pessoal. Atenção, veganos. É isso aí. Fica a dica. Entendeu? Churrasco de belo. Isso aí. Então, assim, isso acontece muito também com o imigrante que chega errado, entendeu? Assim, faz coisa errada, que eu falo, sabe? Mas, graças a Deus, tudo certo, não tive nenhum estresse, tive muito desafio interno, né? Eu comigo mesmo, de cultura, de língua, muita coisa, né? Mas somos resilientes e a gente consegue conviver bem e viver bem, dormir bem, se divertir, ir para a praia, trabalhar bastante, né?
E fiz muitas amizades lá, bem interessantes, bem legais também, sabe? A América, os Estados Unidos, ele me deu uma boa oportunidade. Né? A América me abraçou minha família, meus filhos, sabe? E sou muito grato aos Estados Unidos, sou muito grato. Eu amo o Brasil, eu sou louco com o Brasil, louco, não tem igual. Eu costumo dizer que quando temos filhos, a nossa perspectiva de vida ela se altera totalmente. Total. Isso então, aí, cara. você tem 2 filhos, você comentou, né? Um de 14 e um de 12. Isso aí. Então, e eu com filhos também, pequenos, obviamente que há o interesse do conforto, há o interesse monetário, enfim, de construir algo para deixar para os filhos. Mas quando os filhos nascem, a gente pensa, poxa, eu quero deixar seres, né, cidadãos para o mundo. Base, né? Cara? São pessoas de bem para o mundo. Né? Então, por eles, a gente pensa em fazer coisas que, de repente, antes deles não pensaria. Concordo. Então, eu me pego pensando nisso direto, puxa vida. Eu digo isso porque em 2009 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para um país de primeiro mundo. Né? Como eu disse, meu irmão mora em Portugal e eu fiquei 60 dias lá. E o que mais me impactou foi a segurança pública. De eu andar às 3 da manhã, às 4 horas da manhã, numa avenida principal ou uma avenida erma, e eu ser a ameaça. Não que eu tivesse disposto a fazer algo, mas pela minha desconfiança de o tempo todo ficar olhando para o lado, eu passava eu ser essa ameaça. E para mim, brasileiro, era muito estranho, né, vivenciar aquilo, mas foi algo que me impactou profundamente. Né? E isso, quem nunca teve a oportunidade de ir para o exterior, e até mesmo, acima de tudo, um país de primeiro mundo, é algo que impacta. E isso faz diferença. Faz total diferença. Como é que é lá? Como é que foi para você isso? E como é que é quando você volta aqui, né? O problema é o seguinte, o problema é porque a gente se acostuma com o bom e acaba esquecendo. Entende o que eu estou falando? Quando você Nós não podemos deixar de valorizar isso nunca, cara. Sabe? Eu vou para a praia, deixo o celular, as coisas tudo lá, e fico lá 10, 15 minutos na água, volto a estar lá. Entendeu? Se você for no achado perdido da Disney, meu amigo, você não tem ideia o tanto de coisa que tem lá. Telefone, óculos, joia, ninguém mexe, cara. Tá lá. Entendeu? Então, eu tento me policiar para isso não virar rotina. Acaba como a gente respira, né? Nós estamos aqui, nós estamos respirando, bicho, né? E sem essa função aqui, a gente não vive. Verdade. Então, eu tento me policiar para não deixar de dar valor nisso. Nessa qualidade, meu filho vai de patinete para a escola sozinho, deixa um patinete lá na escola, né? Várias outras situações mesmo, né? Então, é muito bom, sou muito feliz lá, né? E incentiva quem quer ir a ir. Eu incentivo quem quer ir para fazer as coisas corretas, obedecer às leis de outro país, né? Porque nós temos que aceitar. Não é isso? Então, super indico. Você que tem filho, agora tem que ir nas etapas corretas, pessoal. Super indico. Eu amo os Estados Unidos, faria tudo de novo. Fui com 50 anos de idade, sem saber o que ia fazer, e estou lá 8 anos. Sou um profissional licenciado no mercado imobiliário e vivendo o dia a dia. Agora, Giro, uma provocação. Para aquele que vai alcançar esse conteúdo aqui e que está lá nos Estados Unidos de maneira ilegal e ele deseja fazer o correto. Ele quer se regularizar. Quais serão os desafios dele? Será que ele vai ser liberado? Você já viu casos assim? Como é que é? Já vi, tem muita gente lá que está com um processo em andamento, né, para se regularizar. E o que eu mais oriento é procurar um advogado, um profissional de imigração. Esse profissional vai orientar essa pessoa. Entendeu? Ele tem que procurar. É possível? É possível. Ele tem que procurar um profissional, para esse profissional fazer uma leitura dele. Para ver, né, o potencial dessa pessoa, para ver em qual caminho. São mais de 130 tipos de visto. Então, talvez esse advogado ele consiga encaixar essa pessoa
um determinado caminho lá para dar entrada e ver. Entendeu? O que não pode é ficar ouvindo não profissionais, grupos disso, daquilo, que um fala uma coisa, aí não vai. Vai só apertando o nó. Então, até antes de ir também, procura um advogado. Né? Nós não vamos trazer aí para o Sindbares aí, vamos dar uma consultoria aí com um advogado de imigração lá para os Estados Unidos. Então, é isso, cara. Antes de ir, tem que se planejar. Entendeu? Essa é a minha humilde sugestão. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Giro, é uma satisfação imensa. Hoje foi um dia de muita produção, de muito conteúdo, muito aprendizado e muita colaboração. Eu acho que a palavra, né, Cláudio? Obrigado também pela oportunidade de estar aqui, contribuindo, recebendo e vivenciando tantas transformações que esses conteúdos trarão, certamente. Você falou muito bem, cara. E esse é o nosso objetivo, cara. É agregar essa troca de experiência, né? Eu aprendi muito hoje. Espero que algum conteúdo que eu tenha falado também sirva para alguém. E é isso aí, cara. Essa é a charada da vida. Repete o seu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Giro Imóveis USA. Giro com J. J-I-R-O Imóveis USA. Isso aí. E meu Instagram, Giro Imóveis USA também. Giro Imóveis USA, breve, muita inteligência artificial sendo utilizada, muito mais conteúdo. Isso aí, pessoal. Segue lá que tem muito conteúdo legal. Pessoal, esse foi o Renan, que está sempre do lado de lá da câmera, nos dando todo o suporte, e hoje a gente fez aqui esse momento para ele fazer o encerramento. Esse material, inclusive, Renan, é para ser editado e publicado. Ah, é? Lógico, com certeza. Você fez um conteúdo super relevante de fechamento. E é uma maneira de prestigiar o Renan também, que é um profissional altamente qualificado, entende bastante disso tudo, não só da parte de filmagem, mas de impulsionamento, de mídias sociais, de YouTube. Então, e tem experiência no exterior também. Então, uma maneira que a gente teve aqui, é um parceiro do Sindbares, dele fazer o encerramento com conteúdo, né? E a ser publicado também. Então, Renan, obrigado aí por tudo que você tem feito pela gente, tá bom? Muito bom, obrigado. Forte abraço. Eu que agradeço, Cláudio, no improviso, mas também já há muitos anos produzindo conteúdo, a gente consegue sair dessas jogadas que colocam a gente. Obrigado mais uma vez. Valeu, um abraço. Tchau. Resenha de Bar.